Bom dia a todos. Continuando nossas aulas de Indivíduo, Cultura e Sociedade. Hoje nós vamos discutir o texto de Gilberto Velho, Parentesco, Individualismo e Acusações. A referência completa do texto está na descrição do vídeo. Vamos fazer nossa rodada inicial. Vamos começar com a Letícia. Letícia. Professor, eu não dei conta de ler o texto para hoje. Ok. Muito Então, bem. passamos rapidamente para o Rafael. Bom dia a todos. Eu achei que o texto faz bastante sentido, essa ideia da individualização enquanto grupo familiar realmente é uma coisa que aconteceu na minha família, por exemplo, e várias outras. Então, realmente, eu nunca tinha pensado que essas grandes famílias patriarcais, elas estavam se dissolvendo em unidades que conversavam cada vez menos, assim. Eu achava que, sei lá, foi um pensamento que quando eu fui lendo, assim, eu falei, gente, faz muito sentido, realmente. E essa questão do projeto único, assim, tipo, os pais investem tudo nos filhos e ficam jogando na cara o quanto custa a escola, e como eles devem se comportar, e também a reação dos filhos de se sentirem sufocados e procurarem entre os amigos uma maneira de se sufocar, coisa que deixa os pais indignados. Então, acho que isso realmente é um retrato bem feito dos tempos, da nossa sociedade atual, apesar do texto já ter aí alguns anos. Então, eu gostei. Me chamou muita atenção também como é que eu vou dizer, essas doenças mentais que são, e os tratamentos, né? Realmente, ele fala de várias internações. Na minha vida escolar, assim, eu não me lembro de colegas que chegaram a ser internados, mas era muito comum colegas que faziam algum tipo de tratamento, que tomavam remédios, que tomam, né? Hoje em dia, ainda depois que a gente cresce, continua também. E então, essa noção de que a doença mental ela é mais social do que pessoal me chamou bastante atenção. Por enquanto é isso. Bom, você, Rodrigo. Professor, eu também gostei bastante do texto, né? Eu acho que esse diálogo é muito interessante. Tipo, igual o Rafael falou, já é um texto um pouco, né? Já tem alguns anos aí, mas que é bastante presente. Eu não consegui deixar de pensar lá no filme O Bicho de Sete Cabeças. Não sei se vocês já viram, que trata sobre isso, tipo, e é muito interessante, né? Enfim, apesar do filme ser um, um, um tanto mais ácido, por assim dizer, né? Mas a crítica passa pelo mesmo ponto, né? Que tem toda essa questão da, do afastamento, né? Do indivíduo, da sociedade. Aí a gente começa a transferir os problemas da sociedade para o indivíduo, que é esse o grande problema, né? Que ela vai colocar aqui. Os problemas não são necessariamente coisas pessoais, né? Elas têm reflexo nas relações, etc. E eu fiquei assim, né? A ideia do indivíduo coletivo, né, que eu também fiquei assim, achei bastante legal, esse conceito que ele coloca, né? Dessa cristalização de uma ideia de uma entidade, né? Que é o que ele coloca, alguma coisa nesse sentido. E aí, enfim, pensar nessa questão dessa ideia, né? Nessa ideia de família, nessa escolha de família, porque esse distanciamento da família tradicional que ele coloca, né? Para essa família nuclear moderna, é bastante interessante, porque igual o Rafael também falou, né? É uma escolha que, por exemplo, um pai ou uma mãe faz quando decidem formar uma família e que automaticamente os filhos estão anexados nessa composição, né? Só que aí já entra o ponto em que provavelmente esses filhos vão formar outros núcleos familiares em que os pais não fazem mais parte dessa família. Então, tipo, é muito interessante pensar nessa e aí nesse processo de rebeldia que ele coloca, né? Até para tentar mostrar que é meio que uma reprodução também, por mais que
com um parâmetro um pouco mais diferente de começo. E para além disso, que aí eu acho que é uma coisa que o Arthur vai amar falar também, e que tipo a Bia lá que também tem um pezinho na psicologia, né? Sobre, por exemplo, quando ele fala essa questão da descoberta, né? Que os jovens se deixam descobrir pelos pais na questão do consumo dos tóxicos e etc. E aí, enfim, mas aí a gente vai discutindo. Por enquanto é isso, professor. Tá bom. E você, Helena? Eu achei muito interessante as coisas que o Gilberto Velho coloca no sentido de usar a doença mental como acusação, mas não é algo que eu vejo acontecer hoje em dia. Tipo, não que não aconteça, mas a experiência que eu tenho e que eu vejo meus amigos terem é, na verdade, a negação do diagnóstico, né? De ir para o psicólogo, ser diagnosticado, e os pais falarem, não, não é isso, você não tem nada disso, você está bem, e você vai continuar vivendo sua vida do jeito que eu acho que você tem que viver, e é isso. Mas, quando a pessoa tem alguma coisa que eles consideram fora do padrão, né? Tipo, eu vi isso com homossexualidade, aí o diagnóstico faz sentido. Mesmo que seja um diagnóstico assim que não faça tanto sentido, que, que parece que foi dado exatamente porque a pessoa era homossexual, mas aí eles acreditam no diagnóstico, e aí o diagnóstico faz sentido e aí o diagnóstico funciona como acusação. Mas esses casos que, hoje em dia, pelo menos, dentro do meu círculo, que eu vejo são minoria. E eu achei muito interessante essa dualidade, a partir disso, pensar essa dualidade da doença psicológica, que você usa para reprimir comportamentos, né, para enquadrar o indivíduo, e que você também nega quando é uma coisa que explica por que ele não está fazendo exatamente o que você queria que ele fizesse. Então, foi isso que eu estava pensando lendo o texto. Legal, obrigado. E você, Andrew? Bom dia, professor. Eu entrei agora, só para saber se trata do mesmo texto. É aquele do Gilberto Velho que vem logo depois do que a gente leu para a aula passada, né? Não, são dois depois, né? Porque o Entendi. próximo. Vocês leram qual? Vocês leram o. Da Bom, acusação. fala aí, faz os seus É, comentários. Porque todo jeito é o texto do Gilberto Velho. Não importa, vamos lá. É, o que eu li, ele falava da comunidade de imigrantes, né? Portugueses, açorianos lá em Boston. Aí ele menciona um caso de uma garota, né? De uma jovem que está experimentando essa transição entre uma sociedade e outra e entra na questão das drogas, né? Que o primeiro uso dela e a experiência também do irmão dela com as drogas e todo o cenário ali dos anos 70 dessa profusão de novas ideias, novas mentalidades e tal. E foi interessante porque eu já estava imaginando quando esse tema da questão das drogas e tal, até da contracultura mesmo, iria aparecer aqui na Indivíduo, Sociedade e Cultura, né? Legal. De fato, Andrew, a gente leu o texto posterior, mas não tem problema não. Você continua, seus comentários são muito bem-vindos. Beatriz, e você, Beatriz? Aliás, não, Beatriz chegou mais tarde. Vamos pensar com o Bruno primeiro. Bruno. Esse texto, assim como o anterior, eu achei muito bom de ler. Dá para pegar a ideia também, porque ele usa um exemplo, né, mais prático, falando dessas famílias. E, bom, achei muito interessante o que ele fala. Acho que o ponto que eu achei mais interessante, assim, porque ele fala que esse foco, esse foco, essa concentração no núcleo familiar que acabou tendo com o tempo, né? Que ele fala que foi entre as décadas de 60 e 70, não se trataria de uma desindividualização, mas sim de uma individualização da entidade familiar. Eu achei isso muito interessante, uma ideia muito faz bastante sentido. Outra coisa também, o projeto. Acho que nesse texto eu consegui entender melhor
a definição, o conceito do projeto que ele já tinha falado no outro texto que a gente leu, né, o anterior. E é bem mais simples do que eu esperava, porque o projeto é simplesmente mesmo o plano, né, que se faz pensando no futuro e tudo mais. Eu acho que desses dois pontos são os que mais destacaram para mim, professor, até o momento. Legal, obrigado. E você, Arthur? A Beatriz ainda não falou sobre. Não sei se... Eu estou dando tempo para ela descansar. Professor, achei bem legal o texto, aquela coisa, né? O Gilberto Velho novamente ensinando a gente como usar o Drummond de uma forma coerente, né? Eu achei bem legal, mas eu também achei um pouco... eu achei que ele pecou um pouco, assim. É muito interessante porque eu nunca tinha lido Gilberto Velho. Nessa disciplina foi a primeira vez que eu li Gilberto Velho e cada texto que passa eu vou gostando mais dele. Só que nesse texto eu achei que ele pecou um pouquinho, assim, no sentido seguinte, de problematizar um pouco essas situações. Então, tipo assim, essa questão da acusação e da própria doença mental, eu achei muito estranho como é que ele não viu aí um certo padrão de normatividade da família, né? Então, no Bicho de Sete Cabeças mostra bem explícito isso, né? Nossa, meu filho não é maconheiro. E aí pega, arranca ele de casa, joga no calabouço da psiquiatria e fica e o bicho lá, ali ele se entorpece, ali ele entra no ciclo das drogas, no ciclo da saúde mental e acaba virando aquela coisa que o presidiário virou bandido dentro do presídio, né? E muitas vezes, né, tem esse problema, né? A gente pega na rua, pega maconheiro que não tem nada a ver com bandidismo, joga na cadeia e para sobreviver na cadeia ele vira bandido, né? Só que agora no campo da saúde mental, moleque super normal ali, no máximo com o uso talvez mais ou menos intenso de um tóxico como a maconha, foi jogar no calabouço da doença mental e acabou ficando louco, acabou surtando, acabou entrando no clima das pessoas lá, né, aquele entorpecimento compulsório, né? Então, eu achei estranho ele não problematizar um pouco isso, né? Eu achei que, tipo, diferente do último texto, que ele foi realmente se apropriando e se empoderando das teorias, né, e dos saberes que ele tem sobre a sociedade complexa, eu senti que essa ele caiu num relativismo muito descritivista, assim, muito aquela coisa de, vou descrever aqui e é isso. O que eu descrevi foi suficiente. Eu achei que dava para ter engajado, né, nessa questão da unidade, essa unidade familiar, tendo uma concepção própria de projeto e não questionar o fato de que esse projeto muitas vezes se discerne, né, se separa do projeto individual do sujeito, né? Então ele dotou a família como essa unidade coletiva e não problematizou, questionou o fato daquele sujeito também ter um projeto próprio, né, do indivíduo, do filho, né? Então eu achei isso assim muito legal a leitura dele, mas eu acho que podia se enveredar por essa área, que deixa um pouco a desejar, na verdade, nesse sentido. Apesar né, não negar, não diminuir o que ele fez até então, mas entre o conceito de campo de possibilidade. Então, esse campo de possibilidade, beleza, é um conceito fundamental para perceber isso, só que ele não elabora isso, né? Esse campo ficou assim, é o campo de possibilidade, mas e aí? Né? Existe esse ethos, né? Mas e aí? Né? Tipo, quer dizer que os filhos são esse campo de possibilidade? Eles são obrigados, aí entra a questão financeira, né? Dependência? Ou será que existe uma alienação a esse sistema ou uma separação a esse sistema? Às vezes, será que o excesso, né? Então, a rebeldia ali, né? A rebeldia do filho que fica o dia inteiro na rua. Será que às vezes não é uma forma sintomática de expressar para os pais, mano, me dá espaço, né? Será que o moleque mostrar lá, né, inconscientemente, né? Caraca, botar o isqueiro ou o beck mesmo lá em cima da mesa, né? Não é uma forma de falar, mano, sim, eu sou maconheiro, me dá espaço, né? Então, tipo assim, claro que ele não queria entrar nesse âmbito do inconsciente,
apesar dele falar que ele ia usar o inconsciente levi-straussiano, que eu não vi usando muito lá, não. Também é um outro ponto que, se o professor teve essa observação, gostaria muito de Estou vendo que sempre sobra para mim, né? Foi mal, professor. Não, tudo bem. E também só uma última coisa que, tipo assim, eu senti um pouco esse gap, né, essa falta um pouco dessa questionação, esse questionamento, às vezes, de uma normatividade e, às vezes, de um funcionamento como dispositivo ali, a psiquiatria funcionando como tenha medo do que eu posso fazer com você, eu posso jogar lá na psiquiatria, então se comporta do jeito certinho que a minha disciplina te diz. Além disso, tem um momento que ele fala que é uma coerção um tanto arbitrária dos pais, né? Lá no final ele vai colocar bem rápido, né? Arbitrário. Só que eu não acho que não é nada arbitrário, na verdade. Isso é totalmente cultural, no sentido que ele aprendeu com os pais, ele aprendeu com os códigos que ele foi criado, que ele foi constituído, né? Então, para mim, não sei se ele quis dizer outro sentido, mas para mim não é nada arbitrário essa noção dos pais, mas é a própria formação que ele teve, né? Do cultural mesmo, né? Por enquanto é só isso mesmo. Legal. É bom que já tem um monte de coisa para a gente discutir aqui, né? Vai dar muita polêmica, eu espero. Calma aí, professor, só uma coisa também que a Helena trouxe sobre essa coisa da saúde mental, né? Eu acho interessante porque o que ela trouxe me lembrou umas coisas que, tipo assim, eu acho que tem um pouco dos dois. Então, tipo assim, quando tem... Então, por exemplo, minha ex, né? A família dela, olha que coisa. Então, a mãe dela era muito doida a relação delas duas. Era muito doido. Por quê? Porque eu questionava a minha própria sanidade. Porque chegava a mãe e falava, você está ficando louca. E chegava a filha, não, você que está ficando louca. E eu, no final, eu ficava assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Tipo assim, aquele, né? E tal. Mas também tem o caso contrário, né? Então, tipo assim, essa mesma mina, né? Essa mesma ex, né? Ela, quando ela fala para a mãe, né? Mãe, estou precisando ir para um psicólogo, precisando me cuidar e coisa e tal. Chega a mãe e fala, isso é frescura, não precisa disso não, vai estudar que melhora. Tem gente que fala que falta de Deus isso aí, né? Então, como é que o código familiar ali, ele meio que coloca assim, isso aí é isso, precisa fazer aquilo, né? Como se fosse um processo ritualístico para curar algo. Então, vai rezar, vai estudar que seus problemas, sua meta, seu projeto vai ser melhor definido aí. Que aí é o desejo dos pais, assim, mesmo, muitas vezes. Agora é isso. Tá bom. E você, Beatriz, carioca, nossa carioca da gema? Não, primeiro, desculpa, professor, eu cheguei atrasada. Eu estou chegando atrasada ultimamente, foi mal, estou desorganizada. Problema não. Achei Eu também estou bem desorganizado. Eu só estou fingindo, na verdade, que eu estou organizado. Nossa, mas tudo bem. Semestre vai indo, né? A gente vai ficando tudo... Semestre vai indo, a gente vai ficando. Mas desculpe se eu interromper a sua fala. Não, achei ainda estou digerindo um pouco o que as pessoas falaram. Achei interessante, concordo com o que o Bruno falou, se não me engano, de que no outro texto o Gilberto Velho ele tinha falado muito por alto essa questão do campo de possibilidades e do projeto. Eu acho que ele explicou um pouco melhor e é bem o que é mesmo, assim, né? Tipo, ele explica, mas é isso. Mas que no outro texto tinha deixado em aberto. Eu tinha ficado com essa dúvida. Mas aí ele deu uma explicada. Eu achei o exemplo muito interessante que ele pegou, assim como no outro texto também ele parte de um caso, né? E aí ele vai, ou então de um estudo específico, e aí ele desenvolve a teoria dele em cima disso. Eu achei bem interessante a maneira como ele faz isso. Eu achei... Eu estou pensando ainda nas coisas, né? Mas eu achei interessante essa questão da ameaça, né? E como ele faz esse contraponto à questão da bruxaria, por exemplo, porque não é uma ameaça que vem de fora, né? É uma ameaça ameaça vivida como... Uma frase aqui. A ameaça é vivida como vinda de uma deficiência moral e psicológica dos filhos. Então, aquilo que ameaça a família é algo que já está dentro da família. Mas, ao mesmo tempo, e aí é um contraponto, uma contradição que eu achei, o que ele traz do que pode ameaçar os filhos são fatores externos,
Então, por exemplo, ele traz a questão das más companhias, né? As más companhias que são capazes de influenciar os filhos, sinais de que algo não vai bem, então as drogas, né, como um sinal de que algo não vai bem, e acusação de doenças mentais, e também como sendo algo externo, né, como algo que está influenciando, que está deixando o filho nessa situação, mas é vindo do mundo externo. Então, por mais que essa acusação seja... Faz sentido o que eu estou falando? Está muito confuso, né? Por mais que essa acusação seja de dentro da família, ela também tem fatores externos. E aí, de novo, volta essa coisa da norma, né? Porque a norma é a família funcionar de uma maneira linda e maravilhosa. Mas aí tem fatores externos que estão influenciando isso, que não é o filho que realmente tem algumas questões, sabe? Ou então o filho que tem, ou foi o Arthur, se não me engano, que tem um projeto diferente. A ideia do filho ter um projeto diferente não é válida, porque o projeto é aquele projeto comum da família. E sim, é porque alguma coisa está influenciando a execução desse projeto comum. Aí achei isso interessante. É total o bicho de sete cabeças do Rodrigo Santoro, ele está pensando nisso. E eu não sei, ainda estou meio aberta assim, com as coisas, com as ideias. Nossa, eu ia falar alguma coisa e perdi total. Ah, tá. Não, um ponto que também ficou na minha cabeça é a questão da adolescência, né? Tipo, como que a adolescência também é um privilégio, né? Porque a gente pensar nesses jovens que ele vai trazendo, são jovens adolescentes e tal, e aí isso acaba sendo justificado dentro de sabe, os comportamentos que vão diferente, né? Que batem de frente com os pais, acabam sendo justificados dentro dessa lógica da adolescência e tal, mas que quem consegue viver essa adolescência é realmente esses jovens de classe média, classe alta, do Rio de Janeiro e tal, né? E quem tem direito a essa adolescência? Quem tem o direito de bater de frente com os pais, né? É um recorte muito específico, assim, de falar, porque o adolescente é assim mesmo, o adolescente é rebelde e tal. Essa rebeldia é para alguns, né? E isso eu fiquei pensando lendo esse texto, que a maioria não tem o direito de sair dessa lógica de indivíduo coletivo por parte da família, né? Muito obrigado, Beatriz. Vamos para o Henrique. Henrique. Eu não consegui ler o texto dessa vez, professor. Só acompanhar o debate mesmo. Tá bom. Lucas, de você, Lucas. Vamos ver aqui. Lucas. O Lucas, depois ele fala aqui no nosso chat se ele está podendo ou não falar. Então, acho que só... E você, Caio? O que você achou do texto? Professor, vocês conseguem me ouvir bem? Na minha tela aqui toda hora parece que minha conexão está instável. Tá de boa? Tá, não, beleza. Ótimo. Que bom. Vou aproveitar enquanto tá boa, então, para falar um pouquinho. Não, eu gostei muito do texto. Eu acho que traz situações que são... É uma análise de situações que são muito reais, né? Mas reais no aspecto que a Beatriz trouxe, que isso ficou na minha cabeça durante o texto inteiro, né? Quem tem realmente o direito, né, a ser rebelde? Quem tem realmente o direito de sair dessa analogia que ele faz com Dumont, né, dessa conexão que ele faz com Dumont, do indivíduo coletivizado que é a família, né, por exemplo, assim. Não vou falar muito não, porque eu acho que a Beatriz, ela sintetizou muito bem o que eu estava pensando, o que eu pensei, assim, durante o texto, mas isso ficou muito para mim, assim, né, ficou uma coisa bem localizada, assim, acho que é bem localizada de quem pode exercer aquilo, né, mas de quem sente aquilo, acho que é uma coisa bem de adolescente mesmo. Também foi muito com essa sensação, né, assim, é um texto muito interessante por isso, porque faz uma relação muito, muito interessante da família numa perspectiva de uma etapa que é difícil da vida também, né? Que é difícil da infância, assim, e tudo. Então, acho que tem muito elemento que é interessante aí, assim, nesse sentido também. Acho que dialoga também, professor, com aquele livro que eu comentei ontem, que é do Punidos pelas Recompensas, que eu acho que a escola tem todo um papel também, né, dentro disso, junto com a família, assim, né, de colocar a criança nessa situação de ter que fazer coisas que ela não quer, né, não necessariamente de seguir um projeto da família e tudo, mas nessa mesma relação, assim, de ter que fazer coisas
que são meio que moldadas, né, a partir de um ideal, assim, nesse sentido. Saúde. Ok. Oh, desculpe, gente. Obrigado. Você aproveita que você citou o texto, compartilha também, né? Com essa turma. Claro, claro. É muito bom, gente. Fala sobre a crítica ao behaviorismo na educação e tudo, é bem interessante. Então, gente, desculpa. Uma das coisas que tem acontecido comigo é que tenho espirrado. Desculpe. Temos muita coisa para discutir, né? Então, vamos lá. Vamos começar com as coisas mais polêmicas. E aí, ele esqueceu a normatividade da família? Ele não está interessado nos problemas da internação, ele ignora isso? Ele foi pouco crítico? O que vocês acham? Eu não sei. Eu vou fazer que é a defesa do o advogado diabo. Eu não li o resto do texto, então eu não sei se ele se aprofunda depois. Mas, de fato, assim, ele não se aprofunda nessa parte, não é um tema que, de fato, ele entra. Mas eu acho que, não sei, tipo, para mim, a genialidade de verdade desse texto é por ele ser muito pequeno e ele ter muitos elementos. Igual, por exemplo, ele traz uma série de conceitos que, tipo, tem toda uma camada, assim, por trás que dá para a gente investigar e, tipo, dá para tirar muita coisa disso. Então, eu não sei, talvez se ele fosse investigar muito a fundo isso, e aí concordo em parte que sim, faltou um pouco, pelo menos para mim, mas ele seria muito extenso, porque também aí entra em várias outras problemáticas, que inclusive a gente entra, por exemplo, nas incoerências que a Beatriz apontou, né? Que, por exemplo, a gente vai colocar que é um problema interno, mas que ao mesmo tempo é um problema externo. Então, como é que ele pode ser um problema da família nuclear se ela está presente fora da família nuclear também? Então, tipo, de onde é? Para mim, isso acontece exatamente para ele não tentar ir muito assim, porque ia ficar uma discussão meio que sem fim. Mas, assim, eu não sinto como se ele não tivesse falado sobre de uma forma como se ele se recusasse a entrar num campo minado. Acho que foi só uma escolha metodológica mesmo, então, tipo, porque ele cita. E aí, por exemplo, só que ele é bem suave, né? Por exemplo, quando ele vai falar da questão aí, por exemplo, da divisão dos papéis, né, de gênero dentro do próprio processo de internação, por exemplo, não sei, posso estar, né, atravessando as coisas, mas ele faz a descrição de que, no geral, os pais concordam, mas um dos pais acompanha o processo enquanto o outro, obviamente, não discorda disso, mas participa de longe. Eles dividem um processo de forma desigual. E aí, por exemplo, aí a gente vai ver, por exemplo, quem é quem nesse processo desigual de acompanhamento, né? Assim, eu tendo a achar que quem acompanha, etc., é a mãe, por exemplo. E o pai, sei lá, o pai vai passar o dia inteiro trabalhando e etc e tal. Então, tipo, aí, por exemplo, mas isso são coisas que, por exemplo, dá para ler do texto sem necessariamente ele falar, né? E aí, por exemplo, eu acho que em todos esses momentos em que falta ele falar de fato, você consegue ter uma compreensão mais ou menos do que está acontecendo. Então, eu, assim, sinto que falta, mas ao mesmo tempo dá para refletir sobre. Legal. E aí, o que vocês acham? O que você acha, Rafael? Essa parte, acho que eu não estou preparado para avaliar bem ainda. Tá bom. Desculpa, que está batendo muito na minha cabeça a obra aqui. Tá bom. Não, tá Meio bom. que me Então, perco. É que você tem uma sinfonia ao seu lado. Vamos lá, Beatriz. Por que o Arthur está errado? Por que eu tô errado? Tadinho, tá quieto. Não, eu acho que eu não tenho nada a falar ainda, não. Já falei muito. Vou esperar um pouquinho. Legal. E você, Helena? Não sei, professor. Eu não senti que faltou isso, mas eu acho que não é porque eu não senti que faltou isso que não faltou isso. Eu acho que eu só não estava preocupada em ver se está faltando ou não. Então,
Resposta não sei. E aí, você, o que você acha, Bruno? Sem comentários também, professor, porque Pô, ninguém tem comentários, eu achei que ia ser uma discussão. Eu estou muito frustrado. Bom, Arthur, eu acho que não. Eu acho que você tem razão, mas não tem razão. De fato, ele não desenvolve a questão da família enquanto norma. É o que está no centro do problema. Porque o centro do problema está a questão da relação entre o projeto dos pais e a rebeldia dos filhos, né? Esse é o centro. Mas está lá também, eu acho. O que é o projeto do pai, se não a normatividade de alguma coisa? Normatividade de como a família deve se comportar. É uma imposição dos pais sobre um projeto. Agora, repara bem. Detalhes. Primeiro, isso tem, acho eu, relação com a tese de doutorado dele, que foi sobre drogas na Zona Sul, Rio de Janeiro. Então, provavelmente, essas 15 famílias estão dentro desse... essa tese de doutorado só foi publicada recentemente. Eu ainda não li. Por quê? Porque ele recusou-se a publicar justamente para não comprometer as pessoas, etc. Questões éticas. Então, acho que depois de 50 anos, ele achou que podia publicar. Sei lá, 50, 40 anos. Que é uma ideia interessante também, né, para a gente poder discutir depois. Depois, também, os problemas de internação. Eu não acho que ele esteja focalizando nisso. Nem acho que ele ignore esses problemas. O problema na verdade, uma etnografia muito curta, que diz muito. E o interessante dessa etnografia, eu acho, é como ele, em pouco espaço, consegue dizer tanto com o qual a gente consegue se relacionar. Então, há várias maneiras de ver o que ele está falando, como conflito de gerações, ele até cita no texto, né? Como problemas mentais. Ele faz uma crítica muito forte à psicologia, mas é uma psicologia carioca da década de 70. Não necessariamente é como hoje a gente pensa. As coisas elas mudaram bastante em 50 anos. E essa ideia de que a psicologia está, ao invés de observar a situação social, ou incorporar a situação social no seu, que fazem as teorias, por exemplo, do sistema, né? Acho que não sei se eu estou falando o nome correto. É isso, né, Beatriz? A ideia de sistema enfatiza no indivíduo. E o indivíduo é o problema. Quando, na verdade, o problema é que ele reflete um problema que está em conjunto, né? E é interessante, eu acho que o interessante desse texto é como ele elabora esse conceito de campo de possibilidades e projeto, não a partir de uma teoria, não de uma elaboração teórica. Que às vezes essa é uma coisa que eu não gosto muito do Gilberto. Eu acho que ele é um excelente etnógrafo, a gente está vendo, mas ele, de repente, ele vai para discussões enormes, o que faz sentido também, porque ele, na verdade, está colocando a maneira de fazer a antropologia dele, que fez uma grande escola no Rio de Janeiro e é super profícua, né? Que é encontrar conceitos capazes de ajudar a descrever uma vida numa metrópole a partir dessa confusão de projetos, de mundos, de indivíduos, que ele está usando, né? Eu acho também que a questão do Dumont, para mim, não está. Eu acho que é interessante a maneira como coloca, mas eu acho que é uma simplificação que não tira dali todos os... Então, por exemplo, pensa a questão da família como indivíduo. Isso faz sentido? Por que faz sentido?
Ué, mas se o grupo maior, tipo, se a gente veio da sociedade, tipo, existe a sociedade holista lá, onde o individualismo é menor, né? Onde as pessoas vivem o grupo, se elas viviam esse grupo tão grande, acho que dá para viver um grupo um pouco menor também. E ver nisso, tem características, né? Tipo, cada família tem o seu projeto, apesar de ser parecido, o seu projeto da ascensão social, tem a maneira de viver aquilo e cobre as pessoas a viver aquilo. Então, acho que faz sentido nisso, tipo, no desenvolvimento do individualismo. Ok. Rodrigo. Eu fiquei pensando que, tipo, é possível, principalmente, por exemplo, aí tudo bem, tem essa quebra, né, de, por exemplo, questões de família patriarcal, tradicional, etc e tal, mas principalmente como é que elas começam a se relacionar para fora disso, né? Por exemplo, como é que essa ideia de família nuclear começa a se relacionar com o ambiente fora dela, de forma realmente como uma estrutura assim única, como um corpo só, né? Por exemplo, são pessoas diferentes, mas que representam o mesmo projeto, por mais que alguns não queiram, né? Mas eu fiquei pensando que é possível dentro dessa perspectiva, de uma representação, talvez. E você, Helena, o que você acha? Não sei, mas parece que parece que tem alguma coisa a ver com o que a gente já falou em algumas aulas dele ligar a agência ao indivíduo. Eu acho que por ele ir por esse caminho, eu acho que talvez ele enxergue essa família nuclear como indivíduo, talvez por isso, e essa noção de projeto ao indivíduo. Mas eu não sei se eu concordo. Eu acho que quando os autores falam de... Sempre os autores falam do indivíduo e da pessoa convivendo no mesmo lugar, né? Você podendo acionar um ou outro, ou as duas regras se confundindo, ou não existindo regra, eu acho que faz mais sentido do que quando você trata alguma coisa dentro da sociedade como indivíduo ou pessoa. Eu acho que toda vez que você faz isso, fica meio falta. Olha só, se existe um elemento da sociedade individualista onde aparece a ideia de hierarquia mais claramente é na família, mesmo na família tradicional ou nuclear. Então, quer você ver, você tem uma individualização da família, do projeto familiar face à família extensa, por um lado. Aí você fala de individualização. Mas, por outro lado, o pai e a mãe, o projeto dela engloba os filhos. E não apenas o projeto do pai, né, no qual engloba a mãe e os filhos, né, porque nós estamos falando da década de 70. Então, muito provavelmente, estamos falando do projeto do pai, como alguém tinha falado, quem foi que parecia que era a mãe que estava em casa, acho que foi o Rafael, foi o Rodrigo, né, Rodrigo? Não, que provavelmente era a mãe que estava... Sim, que cuidava do aspecto de acompanhar. Que é uma coisa muito tradicional na sociedade brasileira. Naquele momento, o pai sai para trabalhar, ele que é o responsável por sustentar a coisa de classe média, nós estamos no governo militar ainda, a pesquisa dele, eu não me lembro, o texto, ele foi um texto publicado pela vez em 87. Fala. E é interessante também porque quando ele vai falar da questão da ascensão de um dos participantes do entrevistado, que, enfim, um seguiu carreira, né, liberal e ficou muito rico, os outros se mantiveram ali numa classe média, concursado, e que a irmã não trabalha e casou com um militar. Então, tipo, a gente começa a ver também, mais uma vez, esse reforço, né? Dessa questão da tradição, por assim dizer. E aí você tem ali por um lado, o pai, o projeto englobando o filho.
o filho tem que fazer parte desse projeto, ele tem a obrigação de se colocar nesse projeto. E portanto, você pode até colocar que se existe talvez um individualismo para fora do núcleo familiar, no sentido de que a gente tem um projeto que é diferente do seu, você tem um holismo para dentro. No sentido que você tem esse projeto engloba o filho. Professor, Não é? Tem esse ponto de, por exemplo, você tem um projeto em comum em que as pessoas são inseridas nele, mas tipo, eu fiquei pensando também numa possibilidade de um projeto criado por outro. No caso, o pai não coloca o filho dentro do projeto, mas o pai já cria o projeto do filho, né? Não é a mesma coisa? Que é o seguinte, a ideia é uma nação. Uma nação está ligada à ideia de projeto. Por quê? Porque uma nação é formada por indivíduos. Eu estou simplificando, obviamente, mas para fazer o ponto. Então, você precisa de um projeto para a nação, no qual você se associa a esse projeto. Existe uma relação direta entre você e o projeto. Né? E quando você está na família? A família não é só um projeto. Ela é outras coisas também. Ela é o pai que sai para trabalhar de dia, a mãe que cuida da casa. Na casa é a mãe que manda. Eu, na década de 60, 70, começo da década de 70, eu morava no Rio de Janeiro também. E era assim, papai ia trabalhar, a mãe ficava em casa. A gente morava em Botafogo, né? Então eu ainda não tinha chegado na Zona Sul. Mas a gente não tinha chegado na Zona Sul. Mas eu morava... o papai saía de casa, a mamãe... E ela mandava em casa. Era uma casa também com 4 filhos. Eu achei super interessante a descrição que ele faz dos apartamentos. São muito semelhantes, né? 3 ou 4 quartos, 1 ou 2 salões, vários banheiros e tal. Era um curso de classe média ascendente. Agora, é interessante também que ele não está falando de uma classe média consolidada, onde os pais moram em Copacabana também, em Ipanema, não é? Os tios moram na rua de trás em Ipanema, em Copacabana, o primo mora em Copacabana. Não é isso. Se trata de onde você tem um processo que tem uma desvinculação, você tem um distanciamento entre... e acusações também de inveja, né? Dos parentes. Então, nesse sentido, eu acho que a crítica que uma outra crítica que o Arthur fez, eu também acho que é pertinente. Ele fala de subconsciente, de inconsciente, desculpe. Inconsciente. Onde está o inconsciente? O que é o inconsciente do Lévi-Strauss? Bom, o inconsciente do Lévi-Strauss não é o consciente do indivíduo. É a inconsciência que... Eu vou utilizar a linguagem que os indivíduos têm das relações entre as categorias. Então, por exemplo, eles vivem a família como aquilo deve ser, né? Talvez é assim que tem que ser a família e tal, mas eles ignoram a contradição entre, por um lado, um projeto individualista em relação à família extensa e um projeto englobante em relação a uma família nuclear. Porque são relações entre ideias que passam, então, no nível do inconsciente. Agora, eu acho que ele não ignora isso, mas ele também não desenvolve. Ele vai lá no começo dizer que ele quer fazer, pelo menos não nesse texto. Ele vai falar que ele quer falar sobre a relação entre essas ideias, que é isso que é nisso que a antropologia pode ajudar, mas ele não examina o código. Ele talvez fale do código em ação, em movimento. À medida em que existe, por exemplo, a oposição entre o projeto do pai e o hedonismo do filho, ou dos filhos.
na medida em que existe a oposição entre a sexualidade feminina e a sexualidade masculina. Existe também Enfim, fez sentido alguma coisa das coisas? Alguma coisa que eu falei fez sentido? Fez. Ok. Professor, Diga. eu fico pensando assim, então, primeiro, eu fiquei pensando sobre essa coisa, um dos pontos que eu acho que ele poderia ter elaborado, né, ainda mais esse que ele tem esse sentido de construir uma teoria das sociedades complexas, eu só achei algo um pouquinho que faltou nesse sentido, porque aí, se você vê o projeto da família nuclear, também dá para ver um projeto da família extensa, né? E então, por exemplo, né, você vê, eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela isso é bem recorrente, né? A minha amiga bissexual, né, chega na família, para a mãe dela tudo bem, mas chega na família, a mãe dela fala para ela não falar de certo jeito, não expressar certas coisas, porque a família é careta, é reacionária, coisa e tal, né? Então, isso aí você já vê, né, esse sistema normativo, né, desse campo de possibilidades ali, né, operando não só no nível do indivíduo para o micro-individual, que seria esse grupo coletivo, mas também vê um macro-individual, que seria dessa família extensa, que também oferece um projeto, e você vai ver também uma sociedade englobadora disso tudo que apresenta seu próprio projeto. Né? Então, esse sistema da autoajuda, de sucesso e coisa e tal. Né? Dado isso, então, a própria concepção de sucesso, né? Dado isso, eu vou colocar rapidão o fato de que o campo de possibilidades, quem dá, de alguma forma, é a língua. Né? E isso vai, a língua materna, né? A língua social, ela vai caminhando para o caminho que o Lacan vai ler o Lévi-Strauss. Né? E é por isso que eu vou colocar aqui a minha questão, que é o seguinte, no texto lá do Mose, né, que a gente estava trabalhando, ele traz essa coisa do... Eu também não entendi muito bem porque deixou um pouco solto o próprio Lévi-Strauss, né? Mas ele vai trazer essa coisa como se o inconsciente fosse esse lugar onde as regras, né, a linguística, né, onde tudo vai se encontrar, né, lá por trás, como se fosse uma grande outra cena, né, que a gente não tem consciência, mas que está lá operando, dando sentido para as coisas e fazendo o how é isso, mas também tem todo um sistema ali por trás, né, e tal. E aí que entra a questão do inconsciente, no sentido descritivo e no sentido sistêmico. Como assim? Então, a gente pode descrever o inconsciente como aquilo que não é consciente. Então, tudo que não está no momento da consciência é inconsciente. Esse seria o inconsciente descritivo. Né? Então, tipo assim, eu não estou pensando agora sobre a morte da bezerra, então, de alguma forma, ela está inconsciente. Isso não é o inconsciente sistêmico, né? Que é que por conceito ele estaria fora, né? Ele não consegue ser acessado. Eu falo isso por quê? Porque essa coisa do inconsciente do Lévi-Strauss é chave para entender como é que tudo isso acontece. Então, onde é que essas normas linguísticas elas se convertem, né? E aí por isso que eu achei que o Gilberto está lá com a faca e o queijo na mão, com os elementos que ele precisa para fazer um grande sistema de conceitual robusto mesmo, né? E não faz, ele meio que descreve e deixa lá citado, assim, aconteceu isso, né? Não quero botar o meu na reta, falar o que, né, ninguém quer ouvir, não vou falar o elefante aqui na sala, né, que psicanálise pode ajudar sim as ciências sociais, mas tá aí, ó, tá colocado. Primeiro, neurótico. Eu diverjo de você. Você entendeu o inconsciente para Lévi-Strauss. O inconsciente para Lévi-Strauss é essa coisa que une o individual ao coletivo, a língua e a cultura, aí vai. Agora, o problema, assim, no argumento, e aí você não chegou até o Gilberto Velho, é a ideia de que o campo de possibilidades é dado pela língua. O que você está querendo dizer que o campo de possibilidades é dado pela língua, pela cultura, de uma maneira geral. Né? E você está também pensando, talvez, um pouco em Lacan.
O problema é que o Gilberto Velho está discutindo com uma grande quantidade de teorias que estão presentes ali no... E a proposta dele é uma discussão com essas teorias que ele conhece, obviamente. E uma dessas questões é justamente a abstração que está implícita na ideia de inconsciente. Estruturas, no sentido de estruturas do Lévi-Strauss, que é tão abstrato que a relação disso com a ação é muito distante. E aí você tem, isso vem toda uma crítica, isso é o Bourdieu. A oposição entre estruturas estruturantes, estruturas estruturadas e o hábitos, né? São três. O que é o quê? É a oposição entre a regra de casamento, você tem uma regra de casamento, e você casar com alguém. São duas coisas muito diferentes. Tem estratégia, tem variação, não é uma coisa que está dada mecanicamente pela regra. Não é? Talvez o casamento preferencial, por exemplo, com a sua prima cruzada. Todavia, a família da sua prima cruzada caiu em desgraça. E aí, como fica? Então, o que você tem? E aí faltam as mediações. Ok, a língua, ela ajuda a conformar esse campo de possibilidades? Claro que sim. E as categorias que estão por detrás? Claro que sim. Mas e a cidade grande? A diferença entre o campo de possibilidades numa cidade grande e numa cidade pequena. Repara como você tem a mediação de alguma outra coisa, de uma família de subúrbio e de uma família de classe alta. Você repara como você, além da língua, tem outros. Um pai que foi ser militar e outro que é profissional liberal bem-sucedido. Tem um consultório um dentista na Zona Sul, dentista famoso. E a diferença entre, por exemplo, um pai que, por qualquer motivo, é mais, entre aspas, liberal, do que um pai que é mais autoritário. Você vai fazer o que eu quero fazer, pronto, acabou. Não, filho, por que você está fazendo isso? O que está em jogo aqui? O que eu posso fazer para te ajudar? Por que você está fazendo isso? Vamos todo mundo para terapia. Não é? Entendeu? Então, assim, eu acho que... Eu tenho um amigo, o Elvis, o nome dele é interessante, é super inteligente. Filósofo pela USP, jornalista, enfim, é um cara bem legal. Eu sinto muito saudades dele, porque mudou de Brasília, ele tem se falado muito pouco. E ele tem que não foi só ele que expressou, mas outras pessoas também já expressaram, mas eu estou referindo dele porque eu gosto dele, que é a ideia da psicologia como uma religião moderna. Por quê? O que ele quer dizer com isso? Num certo sentido, a religião é um grande cimento da regra, da norma, né? Tem que ser assim porque Deus quis, acabou. Então você vai fazer isso, a família é assim, você tem que fazer assado, você tem que, né? Família que vai casar é assim, a sua vida vai ser assim, você tem que ser ele te estabelece que é o mundo englobante, né? Como assim? Um mundo englobante, utilizando a linguagem do velho. É uma definição de mundo englobante. Okay. E numa cidade grande, o que você tem, como o próprio velho falou, a gente já leu, a fragmentação. Você caminha por papéis diferentes. Você em casa é pai, no escritório você pode ser mais um
você está insatisfeito com o seu trabalho. Isso me lembra muito aquela música do Raul Seixas, que ela fala assim: eu calço 37. Meu pai me dá 36. Eu calço 37. Dói mais no dia seguinte. Aperto meu pé outra vez. Você já ouviu essa música? É muito interessante. É isso. O cara tem um sapato. E se você quiser que a sua vida fique muito difícil, use um sapato apertado, né? Alguém já teve essa experiência de andar o dia inteiro de sapato apertado? Você já teve, Beatriz? Não é uma das piores coisas que pode acontecer com você? Principalmente se for olhar pela Nossa Senhora de Copacabana, né? Pau a pau com dor de dente. Tá certíssimo, diz Caio, o nosso observador sagaz. Então, você tem... Aqui eu me perdi, gente. Agora, fazer piada, acabei tropeçando. Onde eu estava? Eu acho que você estava explicando por que o inconsciente Levi-Straussiano capenga na leitura psicanalítica e esse fator psicologizante das sensações. E isso tem... E o que tem aí... O inconsciente Levi-Straussiano não é psicologizante, ponto. Ele é uma relação entre relações. Ele é outra coisa. Você estava falando também do seu amigo Elvis, que falou que a Elvis. psicologia É uma religião. moderna. Então, você está no fragmento, você está caminhando pelo fragmento, você está caminhando pelo coisa. O que une tudo? Veja hoje. Bom, a Beatriz já deve ter ido à terapia, né, Beatriz? O Arthur também. Porque não estou dizendo... isso não quer dizer nada, porque eles fazem psicologia. O Arthur não faz psicologia, mas ele quase está na alma dele, né? A Beatriz fez psicologia, e quando você faz psicologia, uma das coisas que você tem que fazer é terapia, né? Para poder, inclusive, saber se relacionar com isso. Inclusive, tem o único psicólogo que nunca foi à terapia foi o Freud. E Lacan tem uma relação muito problemática com a terapia que ele fez. Não é mesmo, Arthur? Tem aí uma... Enfim, mas... Então, é quase como se a psicologia ela estivesse dando com o quê? Com a nossa vida fragmentada. Como é que eu posso dar sentido a ela? Como é que eu posso me colocar frente a ela? Como é que eu... Aí eu transformo o ato de fé na igreja no ato de fé em mim mesmo, de alguma maneira. Ficou bonito, não ficou? Não sei se é verdade ou não, não sei, mas faz sentido não, ficou bonito. Então, assim... Eu acho interessante, professor, mas ao mesmo tempo, aí, por exemplo, a gente começa a dar a nossa disciplina, né, que discute a questão do indivíduo, e aí, por exemplo, é interessante pensar, né, essa perspectiva da psicologia como uma religião moderna, mas ao mesmo tempo eu fico vendo que ela centra muito no indivíduo, né? Então, tipo, para mim parece reforçar muito a ideia desse indivíduo liberal, né? Tipo assim, por mais que por uma tangente tenha como objetivo melhorar, procurar, né, tipo, estar bem, mas ainda assim, tipo, vejo muito reforço nisso também, né? E está ligado muito à questão da subjetividade e a distância entre a sua subjetividade e o coletivo nessa relação. Então, eu acho que acho que o que o velho está falando bom, cada um com o seu pedaço. Então, assim, não é a antropologia que vai tratar desse indivíduo. Ele não vai para o consultório do antropólogo. O antropólogo não tem nada para dizer para ele. Mas os problemas com os quais a terapia está tratando são problemas que são gerados socialmente. Eles são resultados de uma objetividade social.
Nesse caso, não é objetividade marxista, claro. É a composição da cidade. Vamos falar de objetividade. Rio de Janeiro. Vida hedonista. Se existe um lugar para ter uma vida hedonista, do meu ponto de vista, é o Rio de Janeiro, ali na Zona Sul, vocês não acham? A praia, o surf, né? O que você acha, Beatriz? Acho que eu não posso falar nada, não. Os corpos, né? Isso é super interessante, a maneira como as pessoas se relacionam com os corpos. No Rio, se você pega as cidades, Brasília, São Paulo, Rio, e outras também, né? Por exemplo, no Sul tem o frio. São Paulo também tem, mas São Paulo é uma cidade mais formal, né? Você não anda você não anda em todo lugar de chinelo e bermuda. Você até hoje pode andar, né? Por exemplo, não consigo andar muito de chinelo pro lado de fora de casa, porque, enfim, é um problema meu, da minha criação. Mas, São Paulo, as pessoas se vestem de uma maneira mais formal, de uma maneira... No Rio não, tem essa coisa mais... O corpo está fora, a pessoa tira a camisa e vai passear pela praia, pelo calçadão. Eu não sei nem se tanto por uma questão só formal, mas por uma questão também de ritmo, né? São Paulo impõe um ritmo em que, por exemplo, se você tá andando de chinelo e alguém pisa no seu pé e arrebenta seu chinelo, você tá fudido. Porque, sei lá, você vai ter que voltar 2 horas para casa para poder voltar para onde você tava. Então, eu acho que, não sei. São Paulo, São Paulo. E aí onde você tem a turma se reúne naquela esquina. A turma se reúne dificilmente num parque, assim, na casa de um, na casa de outro, talvez assim numa região, né? Talvez isso aconteça também no Rio de Janeiro, mas tem a praia, né? Que é um super fator de democratização, num certo sentido. E tem uma coisa hedonista, né? De você andar sem camisa, mostrando seus músculos e as suas formas perfeitas. Vocês não acham? Até porque é muito difícil para as pessoas chegarem, né, conquistarem esses músculos aí, elas ficam querendo mostrar. Um pragmático, Rafael. Rafael é um pragmático. Rafael, se eu trabalhei, eu tenho que ganhar alguma coisa com isso, né? Enfim, É só um exercício de observação das redes sociais mesmo. Ah, claro. Então explica para mim como isso é uma observação das redes sociais. Esse hedonismo, eu vejo também esse hedonismo. Acho que as pessoas que, tipo, tem umas gírias de academia, né? Tipo, tá pago. E aí as pessoas postam e tudo. E se tá postam pago? malhando também. Eu não entendo exatamente, mas eu acho que é tipo, tá pago, a academia está paga, ou o dia de malhar está pago. Talvez alguém que frequente esse ambiente tenha mais informações. Eu não sou uma pessoa que vai na academia. Entendi. Não, tem toda uma biosociabilidade aí por trás, velho. Tem todo um sistema de conduta, de sagrado e profano aí. Chega no cara que tá no começo ali, ô, seu frango, parceiro, cadê a batata doce, pô? Eu não sou muito desse meio, não, mas eu conheço uma galera mais fitness, assim. E, nossa, é triste, velho. Eu tenho um amigo calistênico que o cara chega... Não, mas então, e o cara ainda é coach. O cara é um coach calistênico. Então, chega... Vem cá, Arthur, por que você não presta atenção na sua saúde? Fica maromba que nem eu. Então, essa relação aí de sagrado aí, isso porque o cara já tomou bomba até, né? Então, tipo assim, como é que o cara vem falar de saúde para mim, né? Então, tipo assim, não que minha saúde seja melhor que a dele, mas aí tem uma certa competitividade aí por a saúde ideal, o corpo ideal. Mas não necessariamente a Praia do Rio. Acho que na Praia do Rio deve ter esses caras meio assim, mas também tem os maconheiros todas assim, deve ter os caras... Pensa a maconha. Tem o crossfit também, que é mais extremo. Mas pensa a maconha que ele está falando ali, né? Maconha é uma droga muito leve em relação às outras possibilidades. Mas ela é uma droga, e ela é uma droga muito recreacional, né? Porque as pessoas fumam em conjunto.
elas ficam passando uma para outra. Tem uma coisa, roda, né? Você fumar um baseado, você tem uma roda de baseado. Então tem essa Isso coisa. antes da pandemia. Antes da pandemia, é verdade. Mas na década de 80 não tinha pandemia, né? Sim, Pelo sim. menos não Agora é. as questões sanitárias prejudicaram muito as rodas, pelo que eu sei. Então, essa coisa de você observar o tempo, observar aquela praia maravilhosa do Rio de Janeiro, sentar fumando um baseado, ouvindo a onda e vendo as meninas passarem, ou os caras passarem também. Mas, de novo, tem uma diferença. Os homens vendo as meninas passarem é saudável. As meninas vendo os homens passarem nossa, o que vai acontecer com essa menina? Estou falando de Rio de Janeiro da década de 80. Segundo o texto dele. Helena, comentários. Eu estava pensando no que o Rodrigo falou da psicologia, que eu entendo que ele falou da psicologia porque ela surge a partir do indivíduo, né? Ela tem um viés muito liberal mesmo, e hoje em dia eu sinto ela instrumentalizada para ignorar os problemas sociais e focar só no indivíduo, né? No ser. O problema é seu, a gente vai resolver, você vai ficar melhor. Mas eu não acho que toda psicologia é usada assim. Eu queria colocar isso. A Anísia da Silveira, para mim, é um exemplo assim, muito grande, né? Porque a psicologia dela tem a coisa da luta social. E eu não sei, eu não acho que a psicologia só seja usada assim. E eu também não acho que o antropólogo, às vezes, não tenha nada a dizer para a pessoa né? Eu concordo que não vai para o consultório do antropólogo, mas eu acho que, às vezes, falta antropologia para as pessoas, sabe? Eu acho que antropologia Nisso concordamos. Pois é. Isso concordamos. Mas não é não necessariamente resolver o problema do indivíduo, né? Não, para a alma, é outra coisa. E sempre colocar, né, que me toca muito, que pior do que a menina olhando o cara é a menina olhando outra menina. E aí é o fim do mundo. Né? Sim, para uma certa tem toda razão. Não, sim, dentro desse universo. O Gilberto Velho até coloca em uma parte o perigo da homossexualidade, né, em visão dos pais. Essa menina, ela gosta de outras meninas, o que nós fizemos de errado? Mas e assim, é uma coisa, tem muita coisa aí para ser dita, né? Que agora não é isso que ele está interessado. Ele está interessado numa outra coisa, ele está interessado em pensar projetos. E aí eu queria discutir um pouco para vocês, se vocês tiveram dúvida nesse conceito, o que significa projeto e campo de possibilidades. Mas antes eu quero ouvir o Arthur. Que hoje está falando, hoje ele está mais tímido. Eu não ia nem voltar, na verdade, nesse assunto, mas é mais que bom que a Helena trouxe, que, tipo assim, todas essas discussões, todos esses dados, né, etnográficos, antropológicos mesmo, passaram na cabeça de muitas das pessoas que a gente conversa, né, não seria exatamente da psicologia. Eu concordo com esse problema da psicologia especificamente, então tem bastante áreas da psicologia, como o próprio behaviorismo mesmo, que não questiona essa questão do indivíduo, né, coisa e tal. Tem a sua própria versão sobre isso, mas, assim, o próprio Lacan, o inconsciente dele não é pessoal. Isso aí já é uma coisa, assim, já batida. E, tipo assim, a noção... E é interessante que o Lacan ele vai, inclusive, superar essa noção da psicologia do eu, no sentido de... ele vai perceber que existe um eu que está relacionado com essa imagem especular, né, em relação ao outro. Então, como é que eu me alieno na forma do outro? Então, como é que, inclusive, eu projeto no outro questões minhas? Então, por exemplo, quando mamãe fala tem que ser médico, tem que ser isso, quando papai fala tem que ser médico, tem que ser isso, eu olho no meu semelhante, eu projeto minhas questões simbólicas e imaginárias em relação a esse,
E olha que coisa. Então, esse indivíduo não é nem só conscientemente, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser... Mas inconscientemente também ele está lá. Caralho, aquele cara está mais próximo de ser médico que eu, vou estudar que nem louco. Ou então, caraca... E aí entra na questão que você trouxe, professor. O pai mais autoritário que fala, se você não for médico, você vai passar fome na rua, vou te abandonar, você vai ser um merda. Também tem o pai, não, pode fazer cênicas, tudo bem, pode fazer antropologia se quiser, tudo bem, não tem problema. Então, tipo assim, contempla tudo isso, porque no final o que vai ter é a outra cena. Qual que é a outra cena? A outra cena é a língua. A outra cena é esse conjunto que traz a noção do Levi-Strauss sobre a outra cena onde as coisas ganham sentido. Né? Então, quando eu falo, olha, eu vou virar médico, inconscientemente já passa por todo o meu sistema de memória, todas as situações sociais, de eu pensando o que é ser um médico, o que meu pai trouxe para mim como ser um médico, o que a sociedade entende como ser um médico, por que eu quero... Então, o porquê eu só quero faria isso... só uma parte aqui. Eu só diria que não passa pela cabeça dele. Você não pode dizer isso. Eu diria que médico, eu vou ser um médico. Tudo isso está junto. Dizer que eu sou um médico só ganha sentido com todo esse conjunto de relações que você colocou. São essas relações que dão sentido ao que significa ser médico. E aí vem outra coisa, que é a relação do sistema, não as coisas e tal, mas isso eu vou discutir na aula, no semestre que vem, se vocês estiverem interessados, a disciplina Antropologia da Linguagem, ou Linguística. Então, se vocês estiverem interessados, matriculem-se aqui no canal. Bom, brincadeira, no Dan, né? Tá bom? Então vamos lá, discutir campo de possibilidade, o que é? Tipo assim, eu peguei como a área de atuação que está no entre, né? O entre as normas e as coisas que são impostas e a sua liberdade. Tipo, são literalmente as possibilidades, né? Dentro do que eu tenho como horizonte de escolhas e dentro do que é imposto para mim também como horizonte de escolhas, né? Porque existe isso, por exemplo, tá no meu campo de possibilidade, é algo que eu escolho fazer ou não a partir do que me é, como é que eu posso dizer, oferecido, me é possível, não sei que outra palavra usar. Mas enfim, essa é a relação. Tá bom, e aí, gente? São os limites, pelo que eu entendi, mais ou menos o que foi dito agora. São os limites das suas escolhas, né? Quando ele fala aqui na página, acho que cadê? 69, ou seja, nem robôs inteiramente programados e comandados por princípios e mecanismos inconscientes, nem o livre-arbítrio do indivíduo que molda e faz sua vida sem limitações. No reino da total liberdade cognitiva e existencial. Acho que a gente já vem entendendo ao longo desse curso que não existe a total liberdade cognitiva e existencial. Ela é sempre, as nossas liberdades são sempre no campo das possibilidades. E aí, o que mais? O que vocês acham? Eu acho que é o limite, né? O limite que é colocado. Então, tipo assim, quando o pai fala, aqui em casa você tem que chegar 10 horas da noite, você tem que fazer o dever de casa e passar de ano inteiro. Isso já é um limite ali. Então, a criança pode até, o adolescente, enfim, pode até questionar, falar, mano, eu tô de boas, eu vou ficar na farra até meia-noite, caguei pro dever de casa de amanhã. Ou não, ele pode seguir pianinho, coisa e tal. Aí cai para que a gente chamaria de individualidade dele, que não é exatamente, estamos vendo exatamente que não é da individualidade, mas assim, então eu vejo esse campo de possibilidades como esse limite que a própria língua traz. Então, para você ser uma pessoa sagrada, você tem que seguir os mandamentos. Para você ser um bom filho... Faltando as mediações, vou insistir nisso, Arthur. Porque olha só, pega o exemplo que você deu. Onde essa pessoa mora? Morar morar em Ubatuba é diferente de morar em São Paulo.
E nesse sentido, você tem também possibilidades que a pessoa que tem em Ubatuba tem, que a pessoa de São Paulo não tem, e vice-versa. Não é? Que uma coisa é limite no sentido de norma, outra coisa é possibilidade. Então, por exemplo, o campo de possibilidades é o que o nome está dizendo. O que é possível para mim? Só Então, pensando... Desculpa, pode... Então, por exemplo, meu pai não tem dinheiro para pagar um curso de inglês para mim. Não está entre o meu campo de possibilidades fazer um curso de inglês numa escola particular. Posso aprender inglês? Posso, mas de uma outra maneira. Eu sou um agricultor, um campesino lá do interior do Ceará, uma família muito pobre, que a gente ainda tem uma terra, mas a renda total da terra é R$ 5.000 por mês, eu preciso trabalhar desde cedo. Não está no meu campo de possibilidade de ser um engenheiro. Então tem uma coisa, tem uma objetividade, que ela é econômica, ela é cultural, mas no outro sentido, ela tem a ver com o capital social que eu tenho, ou que a minha família tem, que eu posso amelhar. Por exemplo, onde eu estudei, onde eu posso estudar, onde meu pai estudou, quem ele é, quais são as... Em casa se lê muito ou se lê pouco, mas tem a ver com essa ideia de capital social, que não estava presente no texto do Gilberto Velho, mas enfim, a gente tentando traduzir. Tem a ver com a objetividade da cidade grande, com o meu lugar onde eu moro. Claro que isso tem também a ver com... Mas tem gente muito pobre que mora em Copacabana, né? Um daqueles cortiços, ou então no morro. Tudo bem. Então, todas essas coisas, elas conformam o meu conjunto de possibilidades. Um pouquinho para além, professor, dessa questão socioeconômica também, eu pensei em questões tipo de você vai ser aceito. Por exemplo, se eu for preto e nordestino, vai ser difícil estar no meu campo de possibilidade de ser nazista, né, e entrar no grupo nazista. É um belo exemplo. Mas no Brasil, os integralistas, eles mostram que É verdade. Mas isso me lembrou uma anedota boa dos extremistas brasileiros que foram rechaçados pela extrema-direita em Portugal, né? Eles foram tentar se unir lá e eles falaram, não, velho, vocês são os inimigos. É isso, né? Enfim, nós somos muito etnocêntricos. Alguns são mais, mas o Brasil é super etnocêntrico. Acho que o mundo funciona como ele funciona. Isso é bem interessante de pensar. E assim, também o Rafael falou, se eu sou mulher, se eu sou o gênero que eu pertenço, se eu... a minha gênero, né, e a sexualidade, se eu sou professor, o campo de possibilidades é do grupo ou do sujeito. Não é nem do grupo, nem do sujeito. Ele é socialmente constituído. Então, olha só. Pensa só. Quer ver? É que é difícil, porque não é bem o conceito, mas... eu ia dizer que ele estava talvez mais próximo ao conceito de totalidade, no sentido de conceito de sociedade. Mas não é isso. Está errado. Talvez com
não, mas também é posterior à ideia de rede de Latour, que é um pouco diferente também. É assim, pensa essa cidade grande, onde tem vários mundos se interagindo e interseccionando, onde você tem uma materialidade da cidade grande, que é o anonimato, são bairros diferentes que têm sentidos diferentes. Morar no Tijuca é uma coisa, morar no Ipanema é outra, completamente diferente. Morar no Botafogo, enfim, qualquer um desses lugares é diferente. O tipo de vida que você tem, a sua inserção profissional, tudo isso vai sendo... Então, é quase assim, o campo de possibilidades está ligado ao quê? Ao lugar do sujeito nesse ambiente complexo, multifacetado, fragmentado. Projeto tem a ver o quê? Projeto é ligado ao indivíduo. Está ligado ao quê? O que eu quero ser. O que eu quero da minha vida. Professor, mas parando para pensar, tem total relação com o campo de possibilidades. Que, por exemplo, aí a questão que o campo de possibilidades ele é transversal, né? Ele atravessa algumas camadas sociais, econômicas e etc e tal. Porque, por exemplo, a minha margem de horizonte para uma vida, satisfatoriamente falando, economicamente falando, nossa, ficou muito complicada essa frase, enfim. Tem relação com o meu campo de possibilidades, né? Por exemplo, qual foi a minha criação? Por exemplo, se eu sou uma classe média alta em ascensão ou uma classe média estabelecida, as minhas áreas de atuação vão ser definidas também por causa disso. O que significa conforto, luxo para mim, por exemplo, vai ser totalmente diferenciado. Sei lá, a quebra de expectativas e mudanças de paradigmas, para mim, vão ser totalmente diferentes a partir, né, disso. Então, tipo, não sei, eu fico pensando como uma questão, sei lá, não sei se faz sentido e se vale a pena, por mais que faça sentido dizer como uma questão secundária, né? Essa questão O que é secundário? do plano. A questão do planejamento, por exemplo. O plano não está inserido secundário, no campo mas... de possibilidades. Ele está englobado por um campo de possibilidades. E não é que o campo de possibilidades atravessa todo mundo. O campo de possibilidades é uma coisa que varia conforme a sua posição. As possibilidades que você tem são diferentes de acordo com a sua classe social, sua criação, onde você está, com seus pais, aí vai. Depende. Então, por exemplo, pega uma coisa muito comum, grandes advogados, escritórios de advocacia, que colocam seu filho para trabalhar com ele. Isso é muito comum em Brasília, né? Que você tem uma noblesse de robe muito forte, judiciária. Então, uma pessoa que vem lá, que não tem nada disso, tem um projeto de ascensão vinculado ao direito, ao judiciário, né? Que, portanto, significa, geralmente, em Brasília, fazer um concurso público, ou para uma das profissões nobres do judiciário, ou para ser funcionário do judiciário, também paga muito bem, pode ser também funcionário das câmaras, né, do Poder Legislativo, menos do Executivo. As ciências sociais têm um pouquinho disso, né, professor? Tem umas famílias aí que conseguem mais fácil algum destaque, né? Você acha? Tem, mas elas não têm muita densidade histórica, você acha? Me dá um exemplo. Os irmãos velhos, por exemplo. Sim, mas quem é que seguiu a partir daí? Sei lá, eu tenho a impressão de que... Deixa eu ver o que mais. Família Buarque de Holanda. Algumas... Você tem um grande sobrenome, isso é verdade, mas... eu acho que eles facilitam um pouco, eu vejo essas pessoas com sobrenome se destacando um pouco, com mais facilidade. Tá bem. Admito. Mas você não tem assim uma dinastia, né, como você pode ter, por exemplo, o Banco Itaú,
como é que é o nome dele? É o Setúbalos, né? São duas famílias, né? Uma é Setúbal, outra eu esqueci. Mas você tem ali várias gerações trabalhando, o banco crescendo, cada vez mais dinheiro, enfim. Ou os Matarazos. Então, pega lá o Roberto Cardoso, pega um exemplo próximo, Roberto Cardoso de Oliveira. Tem o Luiz Roberto, mas o Luiz Roberto não tem nenhuma das filhas resolveu seguir carreira acadêmica. Também nenhum dos filhos do Fernando Henrique Cardoso. Enfim, aí também não vamos muito longe, não, porque não interessa. Tá bom. Vamos fazer uma última rodada de comentários? Quem quer fazer comentários? Professor, eu achei muito legal a aula, muito bom, muito importante, muito vasta a discussão. E é muito rica também, a gente produz as coisas, né? Eu acho que fica uma dúvida na questão, assim, será que a gente está aberto a gente produzir, né? Se a gente achou que alguma coisa falta aí nesses textos, né? Será que cabe a gente produzir aquilo que, na nossa perspectiva, faltou aos nossos antecedentes, né? Então... Quer que eu responda? Sim. O problema, Arthur, é que é falta de feijão. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas passaram 40 anos pensando nessas coisas. Você não esperava por essa, né? 40 anos. Eles têm discussões, várias discussões que a gente não conhece. Entendeu? Eles têm vários desdobramentos de alunos que tentam levar essas ideias dele adiante. O Gilberto Velho, ele orientou um monte de gente. É um dos grandes... coisas. Então, muitas vezes, quando a gente está começando, fala assim, a gente está descobrindo a pólvora. Com isso, eu não quero dizer para você que isso não seja importante. Claro que é importante. Mas é você pegar essa intuição e trabalhar nela. Você faz a crítica para mim. Você faz a crítica para mim. Olha, eu li esse texto do Gilberto Velho e ele não fala disso. E o resto da produção dele. E os orientandos que trabalharam com isso. E as discussões que ele teve. Entendeu? E as pessoas que usaram partindo da obra dele para partir adiante. Então, tem muita gente. Final, né? Hã? Foi mal. Não, é só porque isso olha para o trabalho final, né? O que a gente vai fazer? Na verdade, até fica uma pergunta também. Qual que é o trabalho final? Não sei, mas fica para o trabalho final, com essas intuições aí. Né? Claro, aí não, você pode desenvolver. E aí eu entendo que isso é um começo de um caminho. Talvez. Talvez não. Você pode ser criativo. E é bom você ser criativo na graduação, né? Quando você tem um ouvido simpático. Quando você entra no jogo, aí é como é mesmo? É como você vai jogar futebol, você não vai não vou dar um carrinho, pode machucar o outro. Não, o cara quer fazer gol, eu vou dar o carrinho dele, ele que se exploda. Tá bom. Rodrigo, comentários. Não sei, professor. Eu fiquei pensando muito na questão da hierarquia, né?
sei lá, parando para pensar. Aí depois você falou até da questão que provavelmente esse texto surgiu da pesquisa da tese dele, né, que ele fala sobre drogas, faz muito sentido, porque ele só, né, aí partiu para uma outra lente para analisar, né, o contexto, ele pegou outras referências. Mas aí eu fiquei pensando nessa questão da hierarquia mesmo, né? Porque, por exemplo, mesmo quando ele vai falar sobre a questão das acusações mesmo, né? Ele fala que, em geral, as acusações partem dos pais, né? E de toda, assim, esse descontentamento do não seguimento do que é prescrito, né? Pelos pais. Tipo, e é basicamente isso, né? Não tem nenhuma outra relação de gosto e desgosto. É simplesmente, assim, parece ser um descumprimento de regra. Tipo, é isso que causa chateação. Não sei se tem tanto a ver com a questão moral, assim, parece não ter tanto a ver, parece ser muito mais a questão de descumprimento de regra mesmo, não sei. Mas que descumprimento de regra? Pensa só o seguinte, pensa duas situações diferentes. O filho tem uma vida hedonista, tem esse projeto de vida hedonista, então ele vai lá, o que faz todo sentido também, o cara enriqueceu, né? O cara enriqueceu, virou classe média, o filho tem acesso a lugares que outros não têm, ele tem acesso a... Ele tem muito tempo livre, ele tem acesso a amigos, aí você vai, né? Ok. E você tem um filho que é super careta. Né? De vez em quando fuma um baseado. Repara como são dois tipos de acusação provavelmente muito diferentes. É a moralidade da família que diz, né? Tem a questão da moralidade da família também. Tem famílias que têm relação com as drogas diferente, né? Principalmente em relação à maconha. Outros tipos de droga, não. Outros tipos de drogas podem ser mais... Tá bom, Rodrigo, comentários. Desculpa, eu te interrompi. Não, era só isso mesmo, pessoal. Tipo, é um texto que eu gostei bastante. É o que eu falei, ele é um texto muito curto, mas que fala muito. Dá para refletir bastante. Eu gostei muito. Helena? Eu também acho que é um texto super curto e que tem muito conteúdo. E eu achei legais as discussões que a gente teve durante a aula, mas para mim faltou a gente discutir uma coisa que eu coloquei, que é a diferença. Claro que a gente está em Brasília, né? Eu tô falando da realidade de Brasília, mas eu tô falando de uma classe média e da diferença que eles lidam com esses diagnósticos. Acho que o Arthur falou um pouco, mas eu queria ter discutido isso um pouquinho mais a fundo, mas adorei a aula. Tá bom. Próxima vez você fala antes para a gente poder discutir, né? Realmente. Você acabou indo para o outro lado. Beatriz. Eu não sei, eu estou terminando a aula pensando que essa ideia do projeto, né, ela é fadada da ruim, né? Eu acho que uma coisa é você, por mais que seja um processo inconsciente, tal e tal, mas é fadada da ruim. Eu acho que uma coisa é, talvez, você pensar no Brasil há 50 anos atrás, mas hoje em dia não é possível a gente manter essa visão de projeto enquanto família, né? Assim, agora falando do ponto de vista muito pessoal, assim, eu vejo, tipo, aqui em casa, meu pai é funcionário público, minha mãe é professora de ensino básico. Eu sinto que eu nunca vou ter a qualidade de vida que minha mãe tem, por exemplo, sabe? Porque não dá, sabe? Não dá para eu seguir o projeto que ela seguiu. Porque na realidade dela, tipo, foi outra vida, foi outro contexto, foi outra coisa, sabe? Então, é difícil, assim, hoje em dia pensar nessa herança geracional, alguma coisa assim, né? De essa ascensão social e seguir essa ascensão social que meus pais conseguiram ter, por exemplo, em relação aos pais deles, né? Acho que hoje em dia, para a gente, pensar a gente, eu não sei se cabe. Enfim, aí é isso, assim, acho que essa noção do projeto é fadada a dar ruim, assim. Eu acho que também tem uma multiplicação do projeto, né? Assim,
você hoje tem... Eu não acho que não faz tanto sentido ter... Talvez para alguns façam, viu? Faça ainda. Você está falando de uma coisa muito particular, né? Que é classe média, funcionário público em Brasília. Que é bem diferente de funcionário público em outros lugares. Okay. Rafael, comentários? Assim como os colegas, eu achei o texto rico, gostei, consegui fazer conexões com outras coisas que a gente vem lendo, a questão da hierarquia, a questão da cidade grande. Então, também gostei da aula. Tá bem, Bruno? Acho que ficou um pouco mais claro para mim a relação entre o campo de possibilidades e os projetos, depois desse último debate, dessa última conversinha que vocês tiveram, né? Não sei, na minha cabeça eu imaginei assim, o campo de possibilidades seria mesmo aquele negócio do espaço de atuação e o projeto seria a forma como se prevê uma mobilidade dentro desse espaço. Eu vi uma relação aí, né? O campo de possibilidades como realmente um espaço e o projeto como um planejamento de como se mover dentro desse espaço, dentro dessa intersecção de várias circunstâncias e condições o qual o indivíduo ou uma família vive. Foi mais claro para mim, pelo menos no entendimento dessa parte. Então, pelo menos isso eu consegui pegar, eu achei. Bom, e você, Andrew? Professor, eu achei a discussão hoje muito massa, assim. Foi da psiquiatria lá, da relação da família com as drogas, até a praia lá com o pessoal exibindo o Você corpo, gostou da assim, praia, né, Andrew? com certeza. Mas foi interessante, assim, que o texto, né, apesar de não ter lido, abriu muita possibilidade para discussão. E aí, falar em campo de possibilidades, né? Eu lembrei de uma coisa que a gente vê na história também, direto, né? Que é resumida na frase que diz que os homens fazem a sua história de acordo, né, com suas escolhas, mas, mas não a fazem como a querem, né? Tipo, mas fazem de acordo com as possibilidades que eles têm para executar essa história. E esse... Você tem razão. Tem tudo a ver. Tá bom. Caio? Oi, professor. Eu gostei muito da discussão, não tenho nada a acrescentar, não. Assim, gostei mesmo, assim, igual o Andrew falou, da gama de coisas que a gente conseguiu abranger, né, com um texto pequeno, assim, né? E é isso mesmo, é um texto pequeno que dá muita possibilidade de discussão para a gente. Gostei bastante. Henrique, quer dizer alguma coisa? Não, eu gostei dessa. Acho que esse projeto em Brasília, assim, acho que é bem interessante, assim. Mas eu vou tentar dar uma lida no texto agora. Tá bom. Então eu vou terminar aqui o nosso aula de hoje.